pertencente a Marcolino Pereira Diniz, situada nas proximidades do povoado Patos de Irerê, no município de Princesa, estado da Paraíba. Ele logo mereceu a confiança de todos que ali viviam, dedicando-se tão somente à agricultura e ao pastoreio. Por sua vez, Luísa muito se aproximou da senhora Alexandrina Pereira Lima, Dona Xandu, esposa e sobrinha do coronel Zé Pereira Lima, a ponto de se tornar a sua queijeira preferida. Sebastião Pereira e Silva, Senhor Pereira, ocupa a posição destacada na grande saga do cangaço nordestino, tendo sido um dos seus comandantes. Era neto de Andrelino Pereira, o barão do Pajeú. Em suas andanças pelo sertão, na vida bandoleira, Senhor Pereira se comportou como homem honesto e nobre, tendo como meta a vingança de dois parentes, vítimas da violenta luta entre as famílias Pereira e Carvalho, que encharcou de sangue e ódio o Vale do Pajeú, desde o ano de 1848. Sob o comando de Senhor Pereira, como chefe de cangaço, esteve Joaquim Laurindo de Souza, cearense nascido em Missão Velha no ano de 1898, que passou a ser conhecido pelo apelido de Moreno, devido à cor da sua pele. Ele se destacou como cabra de confiança do seu chefe, entre tantos que compunham o bando cangaceiro. Antes de ingressar no cangaço, sob as ordens de Senhor Pereira, Joaquim Laurindo residiu na fazenda Bom Nome, na comarca de Vila Bela, hoje Serra Talhada, estado de Pernambuco, de propriedade de João Janjão Pereira, irmão de Senhor Pereira, onde conheceu e fez amizade com muitos cangaceiros, mais tarde seus companheiros na vida bandoleira. Numa festa no Bom Nome, Joaquim Laurindo conheceu, em meados de 1914, uma moça de nome Luísa Alves Batista, filha do vaqueiro Tomás, misto de agregado e capataz da fazenda Pitombeira, também situada na comarca Vila Bela, pertencente a Antônio Pereira, filho do barão do Pajeú e tio de Senhor Pereira. Havia inimizade entre os dois por causa de divergências corriqueiras. Desde logo, Joaquim Laurindo começou a namorar a filha do vaqueiro Tomás, contra a vontade do coronel Antônio Pereira, que para ela tinha um outro pretendente ao casamento. Luísa estava decidida a se unir por laço matrimonial ao jovem cearense de Missão Velha, o que de fato aconteceu, acompanhando até o fim de sua jornada de infortúnios. Luísa Alves Batista nasceu no dia 25 de agosto de 1894, na fazenda Pitombeira, onde se criou, possuindo razoável grau de instrução para a época. Como Joaquim Laurindo era analfabeto, ela logo tratou de alfabetizá-lo aos poucos, conseguindo bons resultados. Apesar da oposição do coronel Antônio Pereira, Luísa e Joaquim Laurindo se casaram em 1916 e foram residir na fazenda de Janjão Pereira, porque nenhum outro proprietário de terras da comarca de Vila Bela ousaria aceitar o casal como seus moradores, para não desagradar o intransigente dono da fazenda Pitombeira. Logo após o casamento, deu-se o ingresso de Joaquim Laurindo no bando de Senhor Pereira, pois a fazenda Bom Nome era um dos coitos preferidos pelo grupo. Um outro local de concentração de cangaceiros na comarca de Vila Bela era a fazenda Abóboras, pertencente ao coronel Marçal Florentino Diniz, mais tarde propriedade do coronel José Zé Pereira Lima, genro e cunhado do antecessor. Então, já com o apelido de Moreno, Joaquim Laurindo serviu lealmente a Senhor Pereira em seus propósitos cangaceiros. No bando, Moreno conheceu e conviveu com importantes companheiros, entre os quais Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, e seus irmãos. A primeira retirada de Senhor Pereira para o estado de Goiás ocorreu em dezembro de 1918. Por isto, Moreno decidiu abandonar o cangaço, indo se fixar no Barro, estado do Ceará, onde não chegou a desfrutar da proteção do Major José Inácio de Souza. Em março de 1920, com o retorno de Senhor Pereira ao sertão do Pajeú, Moreno voltou à vida cangaceira, nela permanecendo na companhia do seu chefe, até que se largou em definitivo o cangaço e regressou a Goiás, o que se deu no dia 8 de agosto de 1922. Em decorrência disto, o bando passou a ser comandado por Lampião. Moreno, então, recebeu convites entusiásticos, da parte do novo chefe, para permanecer no cangaço, não os tendo levado em consideração. Tal recusa lhe trouxe a aversão de Lampião. Depois disso, Moreno e sua família passaram a morar na fazenda Saco dos Caçulas, pertencente a Marcolino Pereira Diniz, situada nas proximidades do povoado Patos de Irerê, no município de Princesa, estado da Paraíba. Ele logo mereceu a confiança de todos que ali viviam,
dedicando-se tão somente à agricultura e ao pastoreio. Por sua vez, Luísa muito se aproximou da senhora Alexandrina Pereira Lima, Dona Xandu, esposa e sobrinha do coronel Zé Pereira Lima, a ponto de se tornar a sua queijeira preferida. Na fazenda Saco dos Caçulas, Luísa tratou do calcanhar de Lampião, com ervas medicinais recomendadas pelo Dr. Severiano Diniz, após o tiro que o bandido recebeu da volante de Teófanes Ferraz Torres. Naquela época, o município de Princesa era procurado por cangaceiros de todas as procedências, o que explica os frequentes encontros de Moreno com os seus antigos companheiros. Antônio Augusto Correia, Bagaço e depois Meia-Noite, foi um dos bandidos que compunham o bando de Sinhô Pereira. Durante algum tempo ele se fixou em Patos de Irerê, trabalhando nas moagens dos engenhos de rapadura e aguardente do coronel Marçal Florentino Diniz. De dia era um simples trabalhador nos canaviais e moendas, voltando a ser bandido à noite, quando roubava propriedades rurais de outros municípios, razão seu segundo apelido. Engajado no bando cangaceiro chefiado por Chico Pereira, Chico Lopes e os irmãos de Lampião, Antônio Elevino Ferreira, Meia-Noite se encontrava entre os cabras que atacaram a cidade de Souza, estado da Paraíba, no dia 27 de julho de 1924. Juntamente com o cangaceiro Paizinho, ele cometeu os maiores desatinos contra o juiz de direito daquela comarca sertaneja. De regresso ao município de Princesa, Meia-Noite se casou com uma mulata, Maria Alexandrina Vieira, filha de um morador do Saco dos Caçulas, o que ocorreu sob os protestos do padre Flório Florentino Diniz. Perseguido por forças volantes, Meia-Noite e sua esposa se homenagearam no sítio Tataíra, situado em área fronteiriça dos municípios de Princesa e Triunfo, estado de Pernambuco. Ali, uma tropa de cachimbos contratada pelo coronel Zé Pereira lhes deu cerco numa casa de farinha, resultando em intenso tiroteio. Meia-Noite e sua mulher resistiram galhardamente, tendo ele abandonado o refúgio somente quando as forças policiais e civis aquarteladas na Serra do Pau Ferrado, comandada pelos tenentes Manuel Benício, Clementino Quelé e Francisco de Oliveira, se deslocaram para o sítio Tataíra, formando um efetivo de 84 homens cercando o cangaceiro. Este fugiu após ter deflagrado 496 cartuchos de fuzil Mauser DWM, modelo 1912. Maria Alexandrina foi presa e escoltada para a cadeia da cidade de Princesa, Almeida, 1926, 65 a 67. Com muito esforço, ferido gravemente, Meia-Noite conseguiu chegar ao Saco dos Caçulas, onde Luísa Alves Batista o atendeu compadecida, dando-lhe uma cuia d'água. De imediato, o bandido foi transportado para local meio afastado da sede da fazenda, onde foi assassinado por um cabra conhecido por Tocha, o Antônio Lalau, morte ordenada por Manuel Lopes Diniz. Este era inspetor de quarteirão do povoado de Patos de Irerê, sendo o homem da inteira confiança de Marcolino Pereira Lima e chefe da guarda pessoal do coronel Zé Pereira Lima. Lampião acusou Moreno de ser cúmplice da morte de Meia-Noite, o que não era verdade. Segundo consta, Moreno apenas acompanhou a esposa do cangaceiro até a cadeia de Princesa, como medida de proteção, pois ela estava em mãos de verdadeiras feras humanas. Com a experiência adquirida na militância no cangaço, Moreno deve ter pressentido a fúria de vingança implacável que poderia se abater sobre ele, pois bem conhecia a personalidade e a periculosidade de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Por isso, tratou logo de se engajar em forças volantes aquarteladas em Princesa, em campanha de combate ao banditismo, forte e ostensivamente organizada pelo governo do estado da Paraíba, na presidência de João Suassuna, 1924 a 1928. Moreno permaneceu como soldado até a eclosão da revolta de Princesa, quando desertou da sua tropa para servir sob o comando dos chefes da sedição. Comandado por Marcolino Pereira Diniz, ele encontrou na luta armada antigos companheiros do bando de Sinhô Pereira, entre os quais se destacaram os cabras Luiz do Triângulo e Xoxo. Tornou-se um dos maiores cabos de guerra, tendo participado da tomada de Patos de Irerê, pois esta localidade foi invadida por forças legalistas, com o objetivo de transformar em reféns os membros de famílias importantes ali residentes. Era a intenção de tais forças legalistas marchar em direção à Princesa, usando mulheres reféns como escudos humanos. Entre estas se encontrava a senhora Alexandrina Xandu Doetes Diniz, esposa de Marcolino Pereira Diniz, acompanhada de outras mulheres de tradicionais famílias de Princesa. Na luta pela posse de Patos de Irerê,
A tropa da Polícia Militar da Paraíba sofreu as maiores baixas, pois foram devastadoras as investidas dos sediciosos, para a libertação dos reféns, resultando na derrota dos legalistas, comandados pelo tenente Raimundo Nonato. Moreno também participou do cerco ao povoado Tavares, onde se desenrolaram lances trágicos e desumanos. Os revoltosos usaram de todos os artifícios para dizimar a coluna legalista ali aquartelada, ficando oficiais e soldados em condições vexatórias até o final da luta. Após o assassinato de João Pessoa, ocorrido em 26 de julho de 1930, Moreno perambulou com a família pelos sertões de Pernambuco e Alagoas, indo se fixar no povoado alagoano de Matinha de Água Branca. Há tempos Lampião estava agindo na área fronteiriça dos estados de Pernambuco e Alagoas, onde quase conseguiu pôr as mãos no coronel Zé Pereira Lima, quando este palmilhava o sertão, juntamente com o mestre Abílio da Metralhadora, fugindo da fúria vingadora dos liberais, fanatizados com a vitória da Revolução de 1930. Ao saber que Moreno estava residindo em sua área de atuação, renasceu o ódio que Lampião tinha pelo antigo companheiro de cangaço. Na fazenda Croatá, situada nas proximidades de Matinha de Água Branca, propriedade de João Marques Sandes, ligado por laços de parentesco à baronesa de Água Branca, Moreno viveu aparentemente sossegado, com a sua família, até o dia 13 de fevereiro de 1936. Na fatídica noite daquele dia, Lampião com a sua caterva o aprisionou em sua própria casa. Em seguida, foi amarrado e minuciosamente inquirido em frente a uma fogueira acesa pelo bando. Depois, Moreno foi fuzilado, tendo o serviço sido executado pelo cangaceiro Chumbinho. Dessa forma, Lampião agia inexoravelmente com os seus desafetos, independentemente de qualquer projeção espacial ou temporal. Como sempre acontecia, sua vingança era implacável e terrível. Para Lampião, apenas a morte pagava uma traição. Em carta datada de 3 de março de 1978, procedente de Lagoa Grande, distrito de Presidente Olegário, estado de Minas Gerais, dirigida a Luísa Alves Batista, Sr. Pereira confessa que já não tinha boa vontade com Lampião, devido aos assassinatos de Zé Nogueira e Moreno. A morte de Zé Nogueira foi um episódio hediondo, protagonizadas por Lampião e seu irmão Antônio, tendo ocorrido o crime no dia 23 de fevereiro de 1926, na fazenda Serra Vermelha, Serra Talhada, estado de Pernambuco. Agradecimentos. Agradeço as entrevistas que me concederam Madalena de Souza, Rita Maria de Souza e José Laurindo de Souza, filhos de Joaquim Laurindo de Souza.